questão regulatória, né? A gente está passando por um processo agora que é um divisor de águas para o setor, né? A resolução 482 está sendo revista pela ANEEL e muito se fala, né? Acho que todo mundo tem muita familiaridade aqui com as instalações em telhado, acho que é o sistema tradicional que a gente faz desde 2012, mas a questão da geração compartilhada ela é pouco explorada. Isso também tem um contexto dentro da revisão da norma que eu queria trazer para vocês. Então são poucos slides, são 4 slides aqui, mas acho que eu tenho bastante ideias aqui para compartilhar e complementar com o que já foi dito. Então, rapidamente, né, o de costume, né, quem é a Origo, né? Então, eu também me apresentei, esqueci de colocar meu nome, eu sou péssimo para slide, então não se sintam ofendidos com a qualidade dos meus slides, mas eu sou o Rodolfo Molinari, diretor-geral da Origo e também fundador e conselheiro da BGD. A Origo foi fundada em 2010, até antes da resolução 482. Na época a gente fazia projetos customizados para empresas que queriam ter uma pegada mais ambiental. Hoje a gente representa mais ou menos 150 funcionários, 250 milhões de investimentos em 2019. Por que investimento? Né? No final do dia, o modelo da Origo é investir em plantas próprias. Então a gente não comercializa, tem uma unidade de negócio que comercializa rooftops, né, instalação em telhados, mas o foco, de fato, são os ativos próprios que a gente investe na modalidade exclusivamente de geração compartilhada. Temos hoje 65 megawatts nessa modalidade, então acho que entendo que seja uma das empresas mais relevantes aí do Brasil nesse sentido. E a gente foi a primeira empresa a registrar um consórcio na região da CEMIG, que hoje é o principal mercado de solar, e também a primeira empresa a registrar um consórcio na região da CPFL. E hoje, em termos de gestão de consumidores, porque os consumidores ficam com a gente ao longo do nosso caminho, a gente gerencia em torno de 5 mil consumidores. Então são 5 mil contas de luz que todo mês a gente valida se a distribuidora colocou o crédito, se não colocou, se o crédito está certo, se não está, se pagou, se não pagou, como é que está todo o andamento contábil e energético dessas unidades consumidoras. Então são 3 fotinhos aqui de projetos que a gente fez. Tem um projeto super bacana também que a gente fez no passado, né, mas que é relevante, que foi um projeto na Celpa, que eu sempre gosto de comentar. Foge um pouco da palestra, mas só para compartilhar com vocês, né? Aquela fotinha do maior projeto de off-grid do Brasil, né, no programa Luz para Todos. Nós fizemos junto com a Celpa, no Pará. Foram 2.500 famílias sem acesso à eletricidade, que só conseguiram acender uma lâmpada porque a gente instalou um painel solar com uma bateria. Então, o sistema mais longe que a gente precisava instalar chegou a demorar 26 horas para a gente chegar de barco na casa da pessoa. Então, está totalmente fora da palestra, mas eu gosto de comentar porque a gente tem vários painéis aí ao longo dos 2 dias e acho que a gente está num painel um pouco técnico, falando de negócio, mas é importante que todo mundo saiba, né? Até para linkar com o painel que a gente comentou de manhã, o secretário Walter de Genaúba explorou bastante isso na abertura do evento, na outra sala. A energia fotovoltaica ela tem uma característica muito forte de promover sustentabilidade e melhoria social. Né? Aqui está um caso claro de como é que a gente pode utilizar essa fonte que todo mundo aqui conhece para também promover uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Né? A gente está acostumado aqui a pegar a tomada, ligar aqui, carregar o celular, acender a lâmpada de casa, assistir o Netflix. A gente não tem noção, né? O nosso país é tão grande, a dimensão continental, que a gente não tem noção de quanta gente, muitas vezes, por conta de um painel solar, consegue acender uma luz e mudar completamente a sua vida. Então eu deixo aí só para mostrar, não tem nada a ver com a palestra, mas fica aqui o adendo. Então, por que a gente acha que a geração compartilhada é um modelo super importante? Eu vou explicar o porquê para chegar no link da questão da revisão. Porque, de fato, ao nosso ver, é o único modelo previsto na Resolução 482 que promove a democratização do acesso à energia solar. Ficou um pouco errado ali, ó. Eu fiz o highlight, que eu sou péssimo em PowerPoint, aqui está o exemplo, né? É democratizar, que está escrito ali, mas o que eu quero dizer com isso? Né? Muita gente não tem um telhado, né? Mora num prédio, ou tem uma casa que é antiga, que não suporta, você tem que fazer reforço estrutural, e aí fica caro, aí não acessa. Muita gente também, às vezes não tem um consumo suficiente para comprar um sistema, seja diretamente, né, do fornecedor, ou seja através do distribuidor, que seja minimamente interessante. O que eu quero dizer com isso? As famílias consomem, né, na média, 200 kWh mês no Brasil. Você tem disponibilidade ali, 50, sobra 150. Se você pega uma camada da população que está consumindo a menor do que isso, estamos falando de sistemas de 1 kW. E todo mundo aqui sabe qual que é o preço de um sistema de 1 kW versus um de 5 kW. É uma diferença imensa. Principalmente porque você penaliza 2 vezes. É um sistema mais caro para uma pessoa que tem menos condição de pagar. Então, quando você tem um modelo onde você permite uma colaboração entre as pessoas para que elas façam adesão a um sistema colaborativo, conjunto, uma fazenda, por exemplo, de 1 mega, onde você tem 500 famílias que de forma
conjunta compensam a energia daquela unidade, você tem uma melhoria competitiva, além de mitigar as questões técnicas, né? De quem não tem telhado, ou mora num prédio, ou o telhado é antigo, ou o azimuth não é para o norte, ou tem um prédio lá da sua casa que faz sombra, enfim, qualquer inviabilidade técnica é mitigado com o modelo de geração compartilhada. Ao mesmo tempo, tem muita gente que mora de aluguel. Ou se você tem um comércio, né, um comércio pequeno geralmente, onde se mistura a figura da PF com a PJ, dificilmente também o ponto é seu, você aluga. E aí o camarada vai pensar ali algumas vezes se ele vai fazer um investimento que tem minimamente alguns anos para se pagar. Muitas vezes ele não quer fazer esse investimento porque ele não sabe se ele vai estar ali. Um modelo desse tipo, quando você linka ele com eventualmente uma empresa como a Ori, que está disposta a alocar a capacidade sem que o consumidor faça investimento, ela pode inclusive sair da casa onde ela aluga, ir para um outro apartamento, para uma outra casa, desde que esteja dentro da mesma área de concessão, e levar a cota junto. Não tem restrição de ter fisicamente aquele sistema no seu telhado ou na sua unidade. Então, o modelo de geração compartilhada, ao nosso ver, e por isso que a gente foca nesse modelo, é o único que democratiza o acesso à geração distribuída. Ele, de fato, amplia o acesso para todos os brasileiros que quiserem ter esse tipo de produção própria, seja nas suas casas, seja nos seus comércios. Então, além de eu dar o acesso, eu faço uma coisa que no Brasil, praticamente, a gente que está aqui não, né, porque trabalhamos no assunto de energia, mas se a gente sair aqui do hotel e perguntar para as pessoas na rua, quem é que é um consumidor que entende o que paga na conta de luz? Né? Ninguém. Acho que mesmo quem trabalha tem muita dificuldade às vezes, porque pega uma conta de luz, vem lá a CIP, vem uma multa atrasada, vem compensação de DECFEC, vem ICMS não pode pagar, tem um monte de coisa que é penduricário na conta de luz que às vezes mesmo a gente tem dificuldade, tem que olhar. Eu participo de todos esses grupos de WhatsApp de solar, enfim, estou na BGD há muito tempo e eu já recebi tanta conta diferente de tanta distribuidora que faz alguma coisinha distinta que é difícil de ler. Quando você entra num sistema compartilhado, quando você vira um produtor de energia através de geração distribuída, você passa a ter interesse naquilo. Você passa a acompanhar, seja no seu celular ou na sua tela do computador, quanto você produziu, quanto você consumiu. Você começa a gerar uma criatividade, por que a tarifa custa 89 centavos mais ou menos em Minas Gerais, por que ela custa 30% menos na Eletropaulo, por que a bandeira tarifária é vermelha, por que tem CIP, enfim, você começa a prestar atenção. Então, além de você democratizar o acesso, você faz uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, que é tornar o consumidor um agente ativo no setor elétrico. Hoje em dia o que o brasileiro, né, padrão faz é recebe a conta, reclama, paga. Basicamente é isso. Ou se não gosta, vai lá na porta da distribuidora, vai fazer uma reclamação, mas no limite não tem muito o que fazer. Paga a conta, vida que segue. Porque se cortar, acabou a vida, né? A gente acha que é ruim ficar sem celular, experimenta ficar sem energia elétrica. Então paga. Aqui a gente começa a transformar o jeito que o cidadão enxerga a energia elétrica. Ele está pagando por isso. Nada melhor que ele saber pelo que ele está pagando e como ele está adquirindo um insumo que é tão importante. Ele começa a tomar conhecimento do que ele está fazendo. Isso, além de promover o entendimento da conta e uma participação maior desses consumidores, também fomenta com que eles tenham um consumo mais consciente. Eu vou mostrar um videozinho aqui, quem já assistiu falando sobre esse tema, que eu sou bastante repetitivo, né, na conclusão que eu vou chegar, porque é um momento de ser repetitivo durante a revisão da norma, mas eu mostro alguns videozinhos que eu vou passar aqui, e o que o camarada que é participante de um consórcio nosso fala é o seguinte: eu pego a economia, eu estou comprando lâmpada de LED, né, e vou economizar mais ainda. Então eu vou pegar a economia, vou trocar minha geladeira, vou trocar uma câmara fria que eu tenho no meu açougue, que tem 30 anos e que está aqui consumindo energia de forma ineficiente. Então, você, além de dar um entendimento da conta, você promove que outras ações sejam também promovidas no tocante à energia. O Brasil desperdiça muita energia. Tem um número padrão aí que todo mundo fala, de 15, 20% da energia desperdiçada. E muito disso tem a ver com o nosso modelo de transmissão de energia, que é centralizado, mas também tem muito a ver que o brasileiro não tem muita noção, né, de como é que ele consome energia. Então, você também traz o consumidor para participar do movimento do setor elétrico, coisa que nunca aconteceu. Sempre foi centralizado. A EPE planeja o que vai acontecer, ela informa os agentes, o Ministério está lá fomentando a política pública, você solta leilões anuais, leilão de ajuste, a -5, a -3, contrata energia, isso vai para a distribuidora inicia a carteira dela, se ela está exposta, se ela não está, isso chega na conta de luz, tem encargos que variam, porque tem a CDE, você pode estar exposto, pode não estar, o GSF está baixo, não sei o que. No final do dia, toda essa bagunça chega a uma conta para o consumidor. Então, ele nunca foi ativo. Agora ele pode ser, ele pode contribuir para esse movimento. E se ele é ativo, ele pode reclamar melhor.
Se ele reclama melhor, isso implica em modicidade tarifária, porque as pessoas se movimentam mais para que aquilo seja mais eficiente. Então, tudo isso faz com que a geração compartilhada, acho que aqui também tem toda a parte de telhados e tudo mais, mas pensando em massificar a adoção e ampliar para todos os brasileiros, a geração compartilhada traz a população para o segmento de energia elétrica no Brasil. E ele também tem uma característica muito importante, de novo aqui o PowerPoint, eu juro que não estava assim quando eu fiz, mas imagina como é que a gente vai fazer. Para solar é muito fácil, né? A gente está falando aqui de coloca um painel no telhado. Como é que você coloca um gerador a biogás na sua casa, né? Não dá, né? Como é que você faz uma CGH na sua casa? Não dá. Vai botar um aerogerador? Pode ter um micro aerogerador, mas como é que você faz? Não faz. Só faz se tiver geração compartilhada. Pode ser autoconsumo remoto também, mas se a gente for massificar para a população, só faz se esse modelo for existente. Para você ter uma turbina minimamente, economicamente viável, próximo da biomassa, para você gerar e compartilhar para os consumidores. Onde tem vento, onde tem água. Então, exceto pela fonte solar, se a gente também tiver o interesse em democratizar a participação das fontes de energia, estamos aqui num congresso de geração distribuída, não de solar, então, portanto, estamos falando de todas as fontes renováveis, é imprescindível que esse modelo funcione. Imprescindível. Não é difícil chegar a essa conclusão, mas muitas vezes ninguém pontua isso. Mas aqui também a gente traz a participação de todos os players. Então, falei isso para vocês, mas eu queria tangibilizar isso, sem ser eu que falo toda hora sobre isso, eu queria trazer para vocês a visão de alguns consumidores, que são nossos consumidores, para vocês primeiro entenderem quem é a pessoa que a gente está falando. Não são grandes empresas que se beneficiam desse modelo, são pequenos empresários, pessoas físicas, e como é que esse tipo de sistema leva benefício lá na ponta. O secretário acabou de chegar aqui, eu comentei sobre a sua apresentação, eu vou mostrar aqui também uma das nossas parceiras que cede o terreno para a gente, para vocês entenderem que fonte solar, ela não é só um jeito de gerar energia, ela é um jeito de levar impacto ambiental e social para as pessoas. Então, eu vou pedir para o meu amigo aqui passar os vídeos. São 3 vídeos, 2 de consumidores e o último que é de uma colega nossa que cede a fazenda para a gente instalar essas placas. Pedimos conta de tempo, hein? Pois. É um sonho de criança, né? Cuidar do próximo. Tenho 17 anos com o trabalho. Com o abrigo, eu tenho 9 anos. Eu tinha um custo muito grande de juntar 3, 4 contas que eu não dava conta de pagar. E no dia que eu fui procurada, eu falei assim, olha, eu não posso aumentar mais uma dívida. Aí depois passou um tempo, ela me ligou falando que a nossa parte seria doada. E foi assim, uma doação muito grande, porque agora, além de eu não atrasar o pagamento, eu jogo na alimentação, eu jogo na farmácia, tá? E tá dando resultado sim. Tanto é que a nossa conta de luz já tá vindo amarelinha. Eu tenho a minha mercearia Maluja há 19 anos, eu abri em 98, outubro de 98. Através desse longo tempo que a gente está trabalhando, a gente veio conhecer a firma de vocês, a Oregon. A gente teve uma economia, né, a 10% em conta. Hoje estou trocando as lâmpadas, né, a maioria hoje são LED, né. E eu também tenho a preocupação com o meio ambiente, por ser uma empresa, né, de energia limpa, né, isso aí já traz um grande benefício. Creio eu que daqui para frente vai ser o que o Brasil precisa. Porque tínhamos um confinamento com 450 bois e esse confinamento empatou. Porque nós estávamos sem opção, porque nós tínhamos perdido, né, com a seca. E aquilo que era o problema para nós, que era o sol, tornou-se um aliado, né? E hoje nós temos uma renda favorável que dá para a gente sobreviver e ainda oferecer mais empregos, e dando toda a estabilidade. Nossa,
Foi uma maravilha. Bom, então, um resumo aqui, são 3 mensagens, né? O primeiro é uma instituição de caridade que a gente doa a cota para eles, então eles não remuneram para a gente. Toda fazenda nossa tem uma instituição que a gente escolhe em Minas Gerais para doar, porque esses projetos são em Minas. A segunda é para mostrar que, de fato, aquela economia vira reinvestimento. Então, a moça, né, a Mercearia Malu, ela troca as lâmpadas para conseguir economizar mais, compra sacolinha, investe no negócio dela. E o terceiro vídeo é o impacto que a gente gera nos nossos parceiros que cedem a terra, né? Porque no final do dia, acho que a mensagem super forte que ela passa é que o sol, que era o vilão, agora é quem ajuda ela a sobreviver naquela região. A pior coisa que a gente pode fazer com uma pessoa é falar para ela que ela mora há 30 anos naquele lugar, ela tem que sair porque não existe uma condição de subsistência onde ela está hoje. Então acho que a gente leva esse tipo de desenvolvimento. São 3 mensagens fortes que a gente gosta sempre de passar, porque de fato as pessoas muitas vezes não enxergam o impacto que a fonte leva na ponta da cadeia. E aí eu queria trazer para vocês, entrar no tema regulatório, né, rapidamente, porque daqui a pouco o meu tempo vai estourar, mas do que estamos falando, né, a gente comentou que o EMUC é um patinho feio, eu vou dar os números aqui de quanto que a geração compartilhada é. Eu acho que, assim como o EMUC não avançou, e a gente já tentou fazer também algumas modalidades de EMUC, a geração compartilhada praticamente não existe. Né, ela é irrelevante hoje no país. Irrelevante. Então, o primeiro número que eu trago para vocês é o de 2%. O que significa isso? Se eu pegar tudo que foi instalado em geração distribuída no Brasil, todas as fontes, hoje a gente está mais ou menos 1,2 gigas, 1.200 megawatts nominais, 2% é o que representa a geração compartilhada. Então estou falando que dentro do horizonte DGD, que já é pequeno, geração compartilhada representa 2% de tudo que a gente fez até hoje, desde 2012 que a regulamentação está vigente. Se eu olhar esse mesmo número em quantidade de consumidores, eu estou falando de 1%. Então, de todas as unidades consumidoras beneficiárias de crédito de geração distribuída no Brasil, 1% são usuários de geração compartilhada, de fazenda solar. Agora eu vou sair um pouquinho de GD e vou entrar no setor elétrico, que estamos inseridos no setor elétrico. Até porque a grande discussão da revisão da norma é que a geração distribuída pode impactar de forma substancial a condição estrutural de remuneração das distribuidoras. Então, vou tangibilizar aqui o que significa a geração compartilhada dentro do setor elétrico. Fazendo o highlight, que a conta que eu fiz foi muito simples. Eu peguei a potência instalada, dividi por 4, imaginando aí um fator de capacidade médio de 25%, ou que seja, não vai fazer diferença na conta, nem se usar 100%, mas estamos falando de 0,01% de penetração de geração compartilhada no setor elétrico brasileiro. É isso, em energia. Se eu falar em quantidades de consumidores, unidades consumidoras que se beneficiam, eu estou falando de 0,002%. Então, assim, estamos hoje num cenário, uma conjuntura, onde, pelo texto base da ANEEL, que promoveu a revisão da norma, o grande problema que motiva a revisão da norma é que a geração distribuída, principalmente a geração remota, está impactando de forma demasiada a sustentabilidade do setor, porque superou as projeções que a ANEEL imaginava em 2015, quando fez a primeira IR. Mas se a gente tangibilizar, né, e considerar que no setor elétrico tudo é muito grande, foi um setor enorme, né, bilhões de reais, soma o EBITDA de todas as distribuidoras do Brasil, só de capitais abertos você vê quanto que representa. Se a gente tangibilizar o que significa em termos de energia, é disso que a gente está falando para a geração compartilhada. Por que eu estou comentando isso? Porque a gente precisa aprimorar a regulamentação e não retroceder. Porque o princípio da boa regulamentação é você criar um ambiente onde você promove uma tecnologia e você mensura para ver se ele caminhou ou não caminhou. Os números aqui, cada um tem a sua interpretação, mas a interpretação me parece, tudo bem que a gente está numa sala aqui, né, todo mundo querendo incentivar a GD, mas se a gente trouxesse a população aqui, estatisticamente eu imagino que todo mundo chegaria à conclusão que isso aqui é irrelevante. Por que, então, a gente precisa revisar, olhar a revisão da norma de uma forma tão célere assim? Especificamente se a gente pensar na questão de geração compartilhada, ela não andou por alguns motivos. Eu vou passar aqui por eles, mas no final do dia acho que todo mundo já sabe, né? O primeiro é fiscal, que a gente já falou, diferentemente de outras modalidades, exceto em Minas Gerais, que foi o estado mais proativo, e por isso que é o estado que tem mais capacidade instalada. A geração compartilhada não compensa o ICMS, isso prejudica bastante o modelo, então precisa ser feito um ajuste. Eu já falei aqui, inclusive fui fazer uma apresentação na Comissão de Energia aqui de Goiás para falar desse tema, né? Até agora a gente não conseguiu caminhar de forma efetiva, mas a gente está buscando a conclusão disso para incluir essa modalidade.
assim, eu não quero prejudicar o trabalho do nosso amigo, mas ele sabe que o jurídico disso aqui é complexo, né? Quando eu vou instalar um sistema solar no meu telhado, eu compro no distribuidor, vou na distribuidora, eu peço homologação. Para eu fazer a mesma coisa aqui, eu tenho que constituir um consórcio, juridicamente, pedir um CNPJ, eu tenho que, né, ter toda a estruturação, explicar para o meu cliente que ele vai aderir a um consórcio, não é tão simples. Para uma cooperativa é uma lei de mais de 50 anos, imagina você pegar uma lei de 50 anos e colocar aqui nesse modelo. Então, tudo é muito complexo. Isso prejudica o andamento desse segmento. Por isso que a ANEEL precisa olhar com carinho para simplificar a adesão desses consumidores à modalidade. Existe um tema de tarifa, que a gente paga uma tarifa mais cara do que deveria, quando a gente conecta esse sistema, né? A demanda é mais cara, a gente não impõe esse custo à rede elétrica. Então, portanto, a conclusão que eu gosto de passar, sempre que eu tenho oportunidade nesses eventos, e já agradeço a organização por ter me convidado, é que a análise de impacto regulatório, que é o AIR ali da sigla, ela precisa olhar separadamente essa modalidade. Porque quando a regulamentação foi estabelecida, ela gerou crescimentos distintos entre as modalidades. Então, eu não posso imaginar que geração compartilhada, por exemplo, é igual a telhado, por exemplo, é igual ao autoconsumo remoto. Os consumidores são substancialmente diferentes, vocês viram o tipo de consumidor, são pessoas simples. E o jeito que você precisa levar isso é complexo. Então não cresceu. Não faz sentido eu aplicar a mesma regra para uma modalidade que não existe, assim como o EMUC, que eventualmente eu vou aplicar para instalações em telhados. Então, o que eu estou sugerindo, né, e que a gente sempre leva nesses eventos, é que tenha-se a cautela de promover uma análise segregada, porque os impactos e os benefícios são distintos. Então, essa mensagem que eu queria dar, eu esgotei aqui meu tempo, vou estar disponível para perguntas, mas queria deixar aqui a mensagem de que, no nosso ponto de vista da Origon, se a gente quer democratizar o acesso a GD, o caminho é a geração compartilhada. Muito obrigado. Nós agradecemos então ao Rodolfo Molinari. E agora para a apresentação, por gentileza, com o tema Telhados FV, oportunidades, desafios e responsabilidades. Por favor, então, a palavra do Teodoro Rodrigues. Vamos recebê-lo.